Mais uma vez aqui estamos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e nesta oportunidade eu quero falar com vocês sobre a importância de se conhecer a Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e de prática. Ela é a palavra de Deus em todos os tempos, do Gênesis ao Apocalipse. E ela é uma coletânea de livros. O seu nome é oriundo do latim, que quer dizer pequena enciclopédia de livros. Ela tem vários livros no Antigo Testamento e várias cartas no Novo Testamento. Todos eles corroboram para que a vontade de Deus se torne conhecida entre nós. Não há discordância na Bíblia quando você lê e procura entendê-la no plano de Deus para com as pessoas. Ela é o livro mais lido, escrito e editado na história da humanidade. Ela foi editada em mais de 2.200 idiomas e dialetos. Ela pode ser encontrada em diferentes lugares, como em hotéis, hospitais, tribunais de justiça, universidades, escolas, delegacias de polícia, nos lares das pessoas, em comércios, na cabeceira de hotéis de estrada, porque ela traz conforto, paz e alívio, justamente naqueles momentos aonde as questões tomam conta de nossos corações. Mas apesar de toda essa acessibilidade, ela não é de fácil interpretação. A Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas: no hebraico, no aramaico, no período da dispersão e do cativeiro, e também no grego. Ela foi escrita também para um povo que viveu em um tempo diferente, numa cultura diferente e em uma geografia diferente, e que experimentava políticas diferentes, dependendo dos impérios que dominavam o povo de Israel. Então, levando tudo isso em conta, chega-se à conclusão que ela não é um livro de fácil interpretação. Aliás, a Bíblia não é de particular interpretação. Está escrito nela. Aquele que lê a palavra de Deus, ele precisa procurar encarnar o pensamento transmissivo do escritor. Ele precisa se reportar para a época, se colocar naquele cenário e tentar entender o que o escritor estava querendo ao escrever o livro, a quem ele estava endereçando, quais os pontos que ele estava tratando nestes escritos. Este texto ou os textos bíblicos foram escritos em cima de um contexto. É como uma tela onde o pintor ele precisa de um pano de fundo para ele então ali colocar a sua inspiração. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Você precisa procurar entender
quais foram as motivações, o que inspirou o escritor a se dedicar a essas obras, a esses textos. Existem textos na Bíblia que são históricos, existem textos que são poéticos, outros proféticos, existem textos que são doutrinários, existem textos que são regulamentares, que estão dispostos em formas de leis, de constituição para uma nação que veio a existir. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Além de que a cultura da época pesa aí muito no entendimento e na interpretação que precisamos fazer para podermos aplicá-la na nossa realidade, nesse nosso contexto ocidental. Então, você precisa tentar entender o que é hermenêutica bíblica, que é a ciência que estuda os princípios de interpretação na Bíblia. A partir daí, você precisa procurar fazer uma boa exegese da Bíblia, que é a interpretação fidedigna da Bíblia num texto, analisando versículo por versículo. Depois disso, aí então você vai construir um sermão, uma homilética que vá atender o público-alvo que precisa ouvir essas palavras. Então, nós precisamos entender esses pontos. A importância da hermenêutica, a importância da exegese e a importância da homilética bíblica, que é a arte de elaborar sermões. Existem várias maneiras de se elaborar um sermão. Existem os sermões temáticos, existem os sermões textuais, existem os sermões expositivos, e isso é aplicado de acordo com a necessidade e com o público-alvo que temos diante de nós. A Bíblia, ela chama para perto as pessoas. Essa é a visão de quem lê e de quem procura aplicar a palavra de Deus. A intenção dela é de chamar para perto. É isso que significa exortação. Exortação não é você enxotar as pessoas, não é você fustigar as pessoas, não é você maltratar, mas é você trazer a pessoa para perto e recolocar ela no caminho junto com você, que já tem entendimento de onde se deve pisar, porque você conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser explicada ou explanada por pessoas que não têm compromisso moral e que não têm nenhum fundamento teológico ou intelectual para compreender o que aqui está escrito. Ao contrário da exegese bíblica, que é a interpretação fidedigna de um texto, onde você analisa o contexto, o pano de fundo, para que você então se achegue ao que de fato o escritor estava querendo dizer, existe a exegese, existe
a exegese e existe a aexegese, que é a mãe de todos os erros. Aí que estão as torções, que estão os escabros e os absurdos. Ou você pratica exegese bíblica, ou você incorre no erro de ir para a mãe de todos os erros, que é a exegese, que é o contrário. Então nós vamos procurar conhecer e dar uma base para os irmãos desenvolverem o seu ministério com segurança. Existem muitas pessoas que estudam a Bíblia e existem aqueles que usam da Bíblia para tentar ridicularizar o Evangelho. Quando você tem, por exemplo, na Bíblia apologética, que é a Bíblia que faz a defesa da fé, porque apologia é defesa. Você vai aprender que o herege, ele sempre vai estar diminuindo alguma coisa na pessoa de Jesus. Ou seja, ele sempre vai tentar estar colocando em Cristo as complicações que um homem natural traz na sua natureza decaída. Ele vai dizer sempre assim: olha, Jesus não era tão perfeito como nós imaginávamos que fosse. Jesus era uma pessoa cheia de desejos carnais. Jesus gostava até de se embriagar e de se meter em jogatinas. Jesus era um brigão. Então ele sempre vai estar colocando em Cristo as deficiências que um homem natural tem na sua natureza. E com relação à Bíblia, ele vai olhar para ela e vai dizer: olha, a Bíblia não é um livro perfeito, é um livro incompleto. Ela precisa de adendos, ela precisa de complementações. Ela por si só não consegue mostrar ao homem o caminho. Então, nós devemos tomar cuidado em relação a isso, porque isso existe. E existem pessoas que trabalham em cima desses pontos. Conhecer a Bíblia te dá ferramentas para que você possa pregá-la com segurança e não se deixar levar por essas heresias, por essas mentiras, porque a palavra heresia significa o afastamento da fé genuína. Nós não somos assim. Nós cremos na verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Portanto, eu gostaria de convidá-lo a você se somar a mim neste propósito de nós estarmos juntos estudando a palavra de Deus, discorrendo nela, para que juntos possamos crescer. Amém? Então, a partir de amanhã, nós vamos começar, então, a compreender este livro maravilhoso, que é uma coletânea de livros. É uma pequena enciclopédia de livros, que é a palavra de Deus em todos os tempos. Amém? Que Jesus possa abençoá-lo grandemente. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.